Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui então para falar sobre o nosso segundo assunto, nosso segundo vídeo, que é sobre inseminação artificial. Vou falar hoje assim de uma forma mais técnica, pouco técnica dentro da minha experiência, mas mais assim para poder auxiliar algumas mulheres que têm a necessidade ou a intenção de passar por esse procedimento e tem algumas dúvidas aí, então já foi me encaminhado várias dúvidas, várias pessoas me mandaram algumas perguntas. E aí, durante o vídeo, então, eu vou poder esclarecer para vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Vão lá, se vocês gostarem do vídeo, dão um like. Gente, não se esqueçam de se inscrever lá no canal, tá bom? Clica no sininho lá, que é para vocês poderem receber as notificações e vão me acompanhando, tá certo, gente? Vamos lá, então, e vamos falar sobre inseminação artificial. Bom, gente, então como que eu cheguei na decisão de fazer uma inseminação artificial? Né? Eu fiz algumas pesquisas durante um tempo e fiquei analisando qual seria a melhor forma de eu fazer. Eu queria engravidar, isso era ponto pacífico, assim, eu queria muito passar por uma gestação, né? Era um sonho que eu tinha. Então eu decidi ter o primeiro filho e depois no segundo filho daí fazer uma adoção, enfim. Nesse momento que eu decidi engravidar, por não ter o parceiro, eu fui ver quais eram as possibilidades e a possibilidade que se encaixava melhor, no meu caso, seria a própria inseminação artificial, que é a inseminação intrauterina, que eles chamam, tá? Então, assim, gente, primeiro eu queria explicar para vocês a diferença dos dois procedimentos de reprodução assistida. Tem a inseminação intrauterina e tem a fertilização in vitro, tá, gente? Isso é um ponto muito importante porque muita gente confunde e são procedimentos muito diferentes. Um procedimento é muito mais complexo do que o outro. Complexo, eu não digo relacionado a riscos, nada disso, mas porque acaba tendo um envolvimento maior de métodos utilizados, tá? Então, assim, a inseminação artificial, que é a inseminação intrauterina, ela é basicamente utilizado medicamentos para induzir a ovulação, tá? Então tu faz uma bateria de exames, depois tu utiliza medicamentos para induzir a ovulação e aí depois tu faz a colocação do sêmen dentro do útero da mulher, tá? A única diferença é que o sêmen é colocado diretamente no útero da mulher, já tendo induzido a ovulação para que a mulher tenha maior probabilidade de engravidar com esses medicamentos, tá? E aí depois que se coloca o sêmen, por utilizar uma seringa que ela tem um catéter mais comprido, vai mais próximo das trompas, daí digamos que atalha aquele caminho que seria um percurso normal, ao invés de passar por todo aquele percurso do útero, o sêmen, né? Passar o espermatozoide, passar pelo percurso do útero até chegar nas trompas, ele já vai ser colocado direto lá, então ele já chega mais rápido e já tem a sobrevida daquele caminho ali que ele poderia se perder. Então, esse é o método de inseminação artificial. A partir do momento que é colocado o sêmen lá, o resto é normal. O resto é de forma natural, que o espermatozoide se encontra com o óvulo para fecundar. Na fertilização in vitro, a diferença é que tem que fazer faz essa indução também de ovulação, tá? Daí chega no dia certinho da ovulação da mulher, faz a coleta do óvulo, coleta o esperma e aí faz a fertilização in vitro, que nada mais é do que fazer o encontro dos dois fora do útero da mulher, aí ele se desenvolve como embrião para depois colocar para dentro do útero da mulher, tá? Aí vem a pergunta: quantos embriões foram colocados, né? Essa é uma dúvida que muita gente tem na minha situação e aí então eu aproveito para esclarecer. Eu não coloquei nenhum embrião, gente, porque não foi fertilização in vitro, tá? Eu só fiz a indução com medicamento. E aí depois eu comprei o sêmen de um doador, onde foi colocado diretamente dentro do meu útero. Foi isso que foi feito. E acabou vindo quadrigêmeos. As pessoas acabam achando que por ter vindo quadrigêmeos
é porque eu coloquei 4 embriões. Não, eu não coloquei 4 embriões. Mas assim, eu não vou entrar muito no detalhe da fertilização in vitro, porque eu também não tenho muito conhecimento, porque como o meu caso era de inseminação artificial, então eu me detive mais no procedimento de inseminação artificial, tá? Bom, eu vou acabar sendo um pouco técnica, que é para poder tirar as dúvidas das mulheres que estão querendo fazer esse procedimento, tá, gente? Mas vamos lá. Então, tudo começou com a pesquisa das clínicas, né? Eu fui em 3 clínicas no total. Dessas 3 clínicas, eu acabei optando pela clínica Segir. E aí entra um contexto aí de indicação, de localização da clínica. O ambiente da clínica também me deu uma certa segurança. E o profissional que estava me atendendo, o médico, da clínica Segir, quem me atendeu foi o Dr. Eduardo Passos, maravilhoso. Fui muito bem tratada e o procedimento foi ótimo, assim, sendo conduzido por ele. Então, assim, acabei optando pela clínica Segir nesse momento, tá? Depois que, então, eu decidi pela clínica Segir, onde eu já tinha ido lá e conversado com ele, tirado todas as minhas dúvidas, aí eu até aproveito para dar uma dica, gente, assim. Quando vocês forem numa consulta para falar sobre a inseminação, já procurem ir com todas as dúvidas anotadas, porque isso é essencial, assim, é muito importante, porque tu vai chegar lá e vai acabar esquecendo de algumas informações. Então, tu levando anotado, tu não corre o risco de esquecer, de fazer qualquer tipo de pergunta e vai conseguir já nessa primeira consulta esclarecer tudo que tu precisa, tá? E realmente é muitas perguntas. A gente vai lá, nossa, eu fui com uma lista boa, assim, ainda brinquei com ele quando eu cheguei, né? Porque eu fui fazendo um questionamento atrás do outro, mas é bem legal, até porque acaba agilizando a consulta também, senão tu fica naquela enrolação sem saber se lembrou ou não lembrou da pergunta, tá, gente? Aí, então, eu fiz a consulta com ele, ele me indicou para fazer vários exames antes de definir que seria inseminação. Por quê? Porque depende, se eu tivesse algum problema no ovário ou alguma obstrução nas trompas, enfim, pode ser que eu precisasse de uma fertilização in vitro, né? Então eu não sabia como é que estava o meu estado de saúde, a saúde do meu útero, das minhas trompas. Então eu precisei primeiro fazer essa bateria de exames, ver como é que estava tudo, para depois definir qual a reprodução assistida que eu utilizaria, tá? Graças a Deus, então, fiz a bateria de exames e deu tudo bem e foi definido, então, pela inseminação artificial. Assim, gente, essa parte dos exames, eu vou dizer assim, tem que ter paciência, tá? Porque são muitos exames, são vários exames de sangue, exames de imagem, tem a esterossalpingografia, é o nome. É o nome do exame, né? Só pelo nome do exame já dá pra ter uma noção do que é a complexidade dele. Esse exame, ele tem todo um preparo e ele é bem dolorido na hora de se fazer, tá? Ele é o mais chatinho de todos. Muitas pessoas me falaram que era pior do que a dor de parto. Não é tanto, gente, não é tanto assim, tá? Pra mim não foi também. Eu acho que se tu tiver algum problema, pelo que eu entendi, mulheres que têm algum problema nas trompas, que tem alguma obstrução, acaba sendo mais dolorido. Porque ele vai passar lá um catéter, não sei exatamente o que ele passa, nas trompas para ver se ela tá liberada ou não. Aí eu imagino, como pra mim não foi nada demais, eu senti uma cólica forte, isso sim eu senti, mas nada além disso. Eu imagino que para aquelas mulheres que têm a trompa obstruída acaba sendo mais dolorido justamente por passar o catéter no local que está obstruído, tá? Então assim, a minha experiência é o que eu posso falar, na minha experiência realmente não teve grandes dores, assim. Então com relação a esse exame, assim, o que foi mais chato pra mim foi o sangramento depois do exame, realmente sangrou bastante na hora que eu me levantei, escorreu o sangue, mas depois passa também, não é? Isso aí eles auxiliam lá na hora do exame. E depois foi exames de sangue, de imagem. O que foi mais chatinho, assim, também? É demorado, então tu faz um exame hoje, tá, fiz uma bateria de exames de sangue, fiz um exame de imagem, mas aí tem um outro exame que eu tenho que fazer no primeiro dia do ciclo menstrual. Putz, eu acabei de ficar menstruada, tá, então vou ter que esperar o outro ciclo para eu conseguir pegar aquele primeiro dia. Primeiro é um exemplo, tá, gente, porque eu não tenho certeza se é entre o primeiro e o quinto dia, não me recordo bem, assim.
como é que é, mas isso eles vão orientar direitinho. Mas eu sei que tem disso, daí às vezes tem que esperar um mês só para poder chegar no próximo ciclo, e aí mais o período que leva para vir o resultado. Tem alguns exames que demoram um tempo maior também, porque tem que ir para São Paulo, enfim. Então é bom contar com isso já, ir com paciência, porque a gente acaba indo já ansiosa para iniciar o tratamento, né? E não dá para ser. Bom, então, a partir do momento que foi definido através desses exames, foi definido que seria inseminação artificial, o doutor vai dar alguns medicamentos para se utilizar para fazer a indução da ovulação, tá? Então eu fiz essa indução da ovulação com 2 medicamentos, um foi uma injeção subcutânea e o outro foi o Clomid, que é um comprimido, tá? Essa injeção, não me lembro o nome dela, mas basicamente foi esses 2 aí que eu usei de medicamento. Não lembro de ter dado, assim, nenhuma reação adversa, assim, realmente não me lembro. Efeito colateral, não me lembro de ter dado algum efeito colateral, assim, maior, tá? Mas foram só esses 2 medicamentos. Aí, nesse momento, então, entrou a parte da escolha do sêmen, né? Já que eu ia pegar de um doador. Então, tem alguns detalhes, assim, com relação a essa escolha que daí vem da decisão da mulher, né? A gente tem que decidir de qual banco que vai ser comprado esse sêmen e escolher o sêmen conforme a relação que eles nos passam. Tá? Então, o banco, eu optei por um banco brasileiro, tá? O Banco de Sêmen do Brasil, que fica em São Paulo, porque por alguns critérios, assim. Um deles é porque aqui no Brasil o sêmen não é comprado. No caso, eu comprei o sêmen, tá? Mas a pessoa que faz a doação, ela de fato doa, ela não ganha nada para isso. No exterior, ela ganha para doar o sêmen. Então, eu simpatizei mais em a pessoa não estar vendendo o seu sêmen e sim doando o sêmen, tá? Mas é uma questão pessoal. Outro detalhe é que aqui no Brasil é de forma mais anônima do que no exterior. Não que no exterior não seja anônima, mas no exterior tem um leque de informações e características muito mais amplo, e inclusive foto, enfim, tem muitas informações que a gente pode receber, e eu preferi que ficasse mais anônimo, assim, que não tivesse risco nenhum de saber quem era o doador, porque eu acho que não é o caso, né? Eu optei fazer dessa forma. Não encontrei o companheiro, essa parte eu já expliquei no vídeo anterior, mas já que então era para pegar de um doador, eu preferi que fosse de forma totalmente anônima, tá? Outra coisa que é bem legal falar nessa questão aí da escolha do sêmen é quais são as características do doador que a gente pode avaliar, né? É bem curioso, assim, porque nem eu imaginava, não fazia a menor ideia. Imagina que até cor preferida a gente pode escolher. Lógico que muitas coisas eu não me atentei, né? Eu acabei me detendo mais nas características principais. Eu vou dar uma lida aqui pra vocês, eu separei aqui, eu tava dando uma olhada pra ver o que eu ainda tinha de documento no momento que eu fiz a inseminação. E uma coisa que eu cuidei muito pra guardar é essas características, porque eu tenho certeza que futuramente meus filhos vão ter essa curiosidade. E aí, então, eu deixei guardadinho aqui. Então, assim, ó, tem o tipo sanguíneo, tem a origem dele, tem a cor da pele, a cor e a textura do cabelo, se é cabelo liso, castanho, loiro, enfim. Cor dos olhos, altura, peso, qual a ocupação. Eu procurei prestar bastante atenção na ocupação, assim, também, porque eu acho que é um fator legal, assim, de ter uma noção dos valores da pessoa, né? Não que diga 100%, mas dá uma ideia. O hobby, o signo, comida, cor, animal, viagem, música, que são as preferências dele, né? Isso tudo tem. Tem alguns cuidados, assim, com relação a se tem deficiência visual, se tem deficiência auditiva, que é bem interessante. Alergia, de se é fumante ou não, se conhece outros idiomas, se pratica atividade física, tá?
E com relação à saúde, foi uma preocupação, assim, as doenças da família e as doenças dele, né? Aí eu questionei porque aqui não diz, assim, quais são as doenças que a família possui, ou, né, algum histórico de doença da família não diz. Mas isso é feito na triagem do próprio sêmen. Então, quando o doador vai lá, na intenção de doar o sêmen, eles fazem alguns questionamentos e é feita uma triagem com relação a isso. E só pode doar aquela pessoa que é saudável, que tem um histórico positivo para doação. Eu, por exemplo, com o meu histórico de câncer na família, eu não poderia doar. Não são todos os cânceres que impedem a doação de óvulo ou a doação de sêmen, tá, gente? Não é isso que eu tô falando. Mas dependendo da característica, dependendo do histórico de doença familiar ou da sua doença, enfim, diabetes, por exemplo, né? Se a pessoa tiver diabetes, aí não vai poder doar, tá? Então isso ele já tinha passado por esse filtro, significa que ele não tinha nada disso. Então não é necessário colocar aqui, porque todos, nenhum deles que estão nessa relação tem, tá? Então as características são basicamente estas que eu peguei através do Banco de Sêmen do Brasil, tá? Que foi uma opção minha. Tem a opção do sêmen do exterior e eu optei pelo do Brasil. Aí depois então que eu fiz essa escolha do sêmen, tem que aguardar aí uns dias para vir de São Paulo, para depois então a gente iniciar o tratamento. Então o tratamento é com medicamento, aí uns 10 dias depois do medicamento eu vou, dentro desses 10 dias eu vou acompanhando com o doutor fazendo exames de ecografia transvaginal, onde ele vai acompanhando e verificando como é que tá a minha ovulação, né? Ele vai ver se tem quantos folículos tem, qual é o tamanho de cada folículo, para ver o dia certinho para fazer aquele tratamento. No meu caso, ele foi acompanhando até que chegou um dia e ele disse, ok, agora já tá com uma quantidade de folículos legal, eu tava com 5 folículos na época, naquele dia, tá? E o tamanho já tá bom, ele falou. E aí eu questionei ele com relação aos 5, né, se não seriam muitos. Na época eu nem sabia o que era folículo. E pra quem não sabe, gente, eu vou falar de uma forma não muito técnica, tá? Mas os folículos são os óvulos encapsulados. Depois o óvulo sai dessa cápsula e aí ele vai ao encontro do esperma. Então a primeira etapa dele é o folículo, tá? Então eu tinha 5 possibilidades de óvulos que se soltariam para ir ao encontro do esperma. Mas eu questionei isso, se não seriam muitos folículos, e o doutor disse, não, é que tu tem 2 que estão muito pequenos. Então, devido ao tamanho deles, a gente não considera, eles não devem se desenvolver. E, de qualquer forma, a gente considera até o máximo de 5 folículos. Acima disso, a gente cancela o procedimento. Abaixo disso é tranquilo. Como tem 2 que estão no tamanho pequeno, então a gente considera esses 3 e torce para que esses 3 se desenvolvam. Bem, aí entra uma dúvida bem importante que eu questionei ele, que é com relação à probabilidade de eu engravidar e a probabilidade de eu ter gêmeos. Mais do que 2 filhos, eu nem cogitei hipótese para ele, porque eu não jamais imaginava mesmo. Para eu engravidar, a probabilidade fica entre 20 e 25%, tá? Então, já seria uma probabilidade pequena. Foi uma surpresa que eu tive, porque eu achei que a probabilidade seria maior no momento que eu fizesse um tratamento desses. E eu fiquei pensando, de 100% eu ter 25% só de chance de engravidar num procedimento fazendo esse investimento, é agora ou nunca. Se eu não conseguisse naquele momento, eu não teria condições de pagar outra vez um tratamento desses. E aí, enfim, eu joguei a sorte ali, que na verdade não é sorte, né? É ele lá de cima que sabe das coisas, quando é a hora, é a hora. Mas eu fiz essa tentativa sabendo que a chance era pequena. E aí eu tinha a preocupação de vir mais de um por ser produção independente. Então, como eu decidi pela produção independente, se ainda assim viessem 2, meu Deus, como que eu ia fazer? Questão de renda, de tempo, de dedicação, tudo, né? Tudo seria mais complexo. E aí eu questionei ele, pra te ver o que é, né? Quando é pra ser, realmente é incrível.
Ele me disse que então a probabilidade para ter gêmeos seria de 6%, mesmo eu sendo gêmea. Questionei para ele o fato de eu ser gêmea, porque eu sou gêmea com meu irmão, com Jason. E ele disse, não, a probabilidade fica em torno de 6%. Eu disse, não, então tá bom, né? 6% é pouca coisa. Tenho 94% de chances de ter uma gestação única e 25% de chance apenas de engravidar. Então, vambora. Se acontecer de vir gêmeos é porque realmente era para ser, Deus é que sabe. Mas não perguntei para ele qual era a probabilidade de vir mais de 2. E a probabilidade de virem mais de 2, eu descobri depois, é de menos de 1%, gente. É muito pequena. Então, realmente, não foi por acaso, né? Que veio aí esse quarteto pra mim. Vamos ver, então as probabilidades foram essas, aí então a gente parte pro procedimento, tá? Então eu tomei a medicação, né? Fiz a preparação e a indução da ovulação, acompanhei com ecografias transvaginais até o dia que ele disse, ó, agora chegou a hora. Quando ele disse agora chegou a hora, ele marcou para daqui 3 dias. Porque ali ele olhou como é que estavam folículos e ele disse, não, eu preciso que tenha mais uns 3 dias aí para ele continuar amadurecendo, chegar no ponto certo e daí a gente faz o procedimento. Foi isso que a gente fez. A gente agendou então o procedimento para aquele dia, aí ele me fez mais um acompanhamento no meio desse tempo aí, para fazer mais uma ecografia para ter a certeza de que seria aquele dia. E eu fui lá então para fazer o procedimento. No dia do procedimento é muito, muito, muito tranquilo. É muito tranquilo. É muito rápido o procedimento. Mas é lógico, né, gente? A gente tá ali deitado e imaginando que naquele momento pode ter uma sementinha lá se desenvolvendo dentro de mim, né? Tudo começando aí. Uma vida se iniciando e a minha vida mudando totalmente. Foi bem emocionante, assim, foi um momento que eu me lembro até hoje, que quando ele me deixou naqueles 20 minutos ali, depois que ele fez o procedimento, que é só pegar com uma agulha o catéter e colocar o sêmen lá dentro do útero, quando ele fez aquilo ali, eu fiquei 20 minutos depois lá com a perninha pra cima, esperando o tempo passar pra tudo se acomodar lá dentro de mim. E aí naquele momento eu fiquei imaginando muita coisa, assim, ficou passando várias coisas na minha cabeça de como seria dali pra frente. E foi emocionante mesmo. Não imaginaria nem um pouco que tudo isso estaria acontecendo, né? Esses quadros gêmeos na minha vida, e enfim, toda a história que vocês já conhecem. Mas mesmo assim já foi, só pensando em uma gestação única, já foi incrível, assim, aquele momento. Depois disso, eu precisei aguardar 15 dias para eu ter o resultado, se tinha dado positivo ou negativo. A gente aguarda 15 dias, que é o tempo que o organismo tem para gerar o hormônio que indica a gravidez, né? Então, eu teria que ter aguardado 15 dias para fazer exame de sangue do HCG e acabei não esperando esse tempo porque eu ia para a praia encontrar com meus pais. Então, para mim era muito importante que eu já tivesse o resultado na mão. Se eu estivesse grávida, eu já queria fazer surpresa para eles no momento que eu fosse. Então, com 11 dias, eu fiz um exame de farmácia e aí nesse exame de farmácia deu positivo. O exame demorou um pouquinho, porque como 11 dias, né, gente, não é normal dar positivo. O normal seria dar negativo. Eu acho que é em função do quantitativo, por causa dos quadros gêmeos, acabou dando positivo. Depois eu fiz no outro dia de novo e fiz mais uma vez. Eu fiz 3 exames de farmácia para ter certeza antes de anunciar para os meus pais que eu estava grávida e para meus irmãos também. Quando eu fiz esse exame, o primeiro exame, que foi no 11º dia, ele deu negativo lá na fitinha e aí mais ou menos umas 2 horas depois é que apareceu o risquinho mais forte, porque como estava muito fraco o quantitativo, então ele demorou para aparecer. Não demorou aqueles 3 minutos que é o normal do teste de farmácia, ele demorou mais de 1 hora, mas apareceu lá bem fraquinho. Aí então eu parti pra comemoração e daí eu vi que realmente o meu sonho estava sendo realizado, né, gente? Então foi basicamente assim. A inseminação artificial eu acho que é um procedimento muito mais tranquilo do que a gente imagina, porém é um pouco demorado por causa desses dias que tem que esperar para fazer exames, né, aguardar
a ovulação, acompanhar tudo certinho até chegar o dia D para fazer. Mas o dia do procedimento em si é muito fácil, é muito rápido. Dicas que eu deixo aqui para vocês, gente. Mulheres que queiram engravidar e que vão passar por esse tratamento. Controlem muito com relação à ansiedade. Eu acho que é fundamental. A ansiedade nesse momento é muito importante. Procurem ficar relaxadas, procurem se distrair com alguma coisa, porque se vocês ficarem muito naquele foco, estou ou não estou grávida, vocês vão pirar e vai afetar, e aí pode interferir no resultado e vocês não conseguirem engravidar por conta disso, tá? Eu acho que a cabeça nesse momento é fundamental. Fiquem relax aí, deixa os hormônios agirem no organismo, né? Deixa tudo acontecer de forma natural e que logo vocês vão ficar sabendo. Eu só me antecipei ali para saber o resultado, porque eu tinha essa questão que eu ia pra praia me encontrar com eles, então eu acabei me antecipando, mas eu tentei me trabalhar ao máximo com relação à ansiedade. A todo momento, assim, acho que isso me ajudou demais. Não é à toa que muitas mulheres relatam, né, que elas tentam, não conseguem, daí quando desistem, relaxam, daí tudo acontece e elas acabam engravidando, né? Então trabalhem bem a ansiedade, que isso é importante. Bom, gente, eu acho que era isso. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se teve mais alguma coisa aqui com relação às dúvidas que vocês tinham me falado. A questão do valor. O valor eu vou dizer assim, uma média e um valor bem aproximado. E lembrando, gente, que esse valor foi do ano passado, tá? Aproximadamente R$7.000 é a inseminação artificial e 15 mil reais a fertilização in vitro. Esse foi um valor bem aproximado que eu dou pra vocês, sem gastar nada com exames, porque eu fiz tudo pelo plano de saúde. Mas lembrando que em cada cidade esse valor muda, né? Em cada região, cada clínica tem o seu valor também. Então é só para dar uma ideia assim muito aproximada para vocês poderem ter uma noção, tá, gente? Mas não podem se basear nesse valor, não. Muita coisa aí pode mudar e também depende muito dos medicamentos que vocês tenham que usar, tá? Bom, então eu acho que é isso. Procurei ir abordando durante todo o vídeo as dúvidas que tinham me mandado. Eu espero que eu tenha sanado todas as dúvidas de vocês, tá bem? Esse era um assunto que eu já estava há bastante tempo para falar, porque realmente gerou bastante questionamento. Se gostaram, vão lá, dão um like. Gente, por favor, vão se inscrever no meu canal, quem ainda não se inscreveu. Aperta lá no sininho para vocês receberem a notificação e dão um like lá no meu vídeo, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.